Águas vou atravessar, fogo não me queimará. Não vou temer, não me deixará. Medo não dominará, trevas irão recuar. Não vou temer, não me deixará. No calor da batalha, sim, eu sei que nunca me deixou. Do céu vem o comando, bradando, o reino de Deus chegou.
Deus. Nós saudamos a toda a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Você que está no teu lar, você que está no teu trabalho, onde você estiver, estaremos orando pela tua vida, por cada um que está aqui nessa noite. Senhor, nós sabemos que mais do que nunca a tua volta está muito perto de acontecer. Sabemos que o Senhor está às portas. E é por isso que nós estamos aqui, para te agradecer por mais um dia que a tua misericórdia nos acordou. Obrigado por cada família que está nos assistindo. Obrigado por cada um que tirou seu tempo para estar adorando o nome do Senhor. Eu te agradeço por cada um que está aqui nessa noite, contribuindo para o teu reino. Eu te agradeço por cada um que se prontificou em seu coração a estar adorando ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor está visitando o teu povo. Nos prepara para a sua volta, Jesus. Senhor, nos capacita para pregoarmos o teu evangelho. Tu és a nossa estrela da manhã. Tu és o nosso príncipe da paz e o Pai da eternidade. E é por isso que nós viemos aqui entregar uma adoração ao Senhor, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Vamos adorar nessa noite a Ele. Aleluia. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama.
sempre, oh meu Deus. Você pode dizer mais uma vez? Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, oh meu Deus. Aleluia. Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus grande, que Tu és um Deus magnânimo, que Tu és um Deus perfeito. E nós estamos aqui somente para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todos os livramentos, por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem nos oferecido, Senhor. E é por isso que nós te adoramos, porque Tu és bom. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ah, Senhor. Senhor, ajude o teu povo nessa noite. Ajude-nos a vencer as adversidades. Eu sei que nenhum deserto ele dura para sempre, Senhor. Senhor, eu sei que nenhum deserto dura para sempre. Deus, e o que o deserto é somente para nos ensinarmos a nos achegarmos a Ti, Jesus. Senhor, nada que esse mundo possa nos oferecer é tão grande quanto a Tua presença. E é por isso que nós estamos aqui, para chamar a Tua atenção, Jesus. Venha sobre nós, meu amigo Espírito Santo. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de
de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu quero que você declare na tua casa mais uma vez: Senhor, eu sei que te adorar é o que nos mantém de pé. E é isso que nós iremos declarar nessa noite. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Senhor, eu faço as minhas palavras como a de João Batista,
Que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor apareça e eu desapareça, Senhor. Mas que a Tua glória seja manifesta neste lugar, Deus, porque nós cremos. Nós cremos que assim como o Senhor foi ao Pai, o Senhor virá, o Senhor voltará para vir nos buscar. O Senhor tem nos preparado morada. E é isso que nós acreditamos. Senhor, é mais do Senhor e menos de nós. É mais de Ti e menos de nós. Ah, Jesus. Declara o Senhor. Senhor, que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça na nossa casa, no nosso lar, nos nossos filhos, Senhor. Não permita que nenhum dos nossos se perca. Senhor, manifesta a Tua glória no meio do Teu povo, no meio do povo de Deus. Ah, Deus, nós queremos a Tua manifestação neste lugar. Oh, declare na Tua casa, meu querido, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia. Nós Te adoramos. Não cesse de adorar o Senhor, meu querido, na tua casa. Aleluia. Nós Te adoramos, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja do Senhor, igreja que vai morar com o Senhor no céu.
que essa seja a realidade dos nossos corações essa noite, que o Senhor cresça e que possamos diminuir, para que a cada dia a glória do Senhor resplandeça em nossos corações e juntos possamos entronizar e dizer que Ele é santo e não há outro como Ele, não há outro como nosso Deus. Querido, eu quero, antes de começar a pregar nesta noite, compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero trazer um aviso para você que está nos acompanhando de sua casa, que está participando conosco através desta live, querendo Deus e assim o Senhor nos permitindo, no próximo domingo ainda com a observância do horário, nós já estaremos retornando os nossos cultos presenciais. Nós estamos em acordo com um grupo de pastores da nossa cidade, uma comissão de pastores que caminham juntos, que tomam as decisões juntas aqui desde o ano passado, quando surgiu a pandemia e quando nós tivemos que interromper os cultos presenciais no mês de março do ano passado. E em conjunto com esses pastores aqui nessa semana, nós conseguimos chegar em um acordo entre nós, conversando, para então conversarmos com o prefeito da nossa cidade, conversamos com a vice-prefeita, e amanhã temos uma reunião com o nosso prefeito, onde nós como igreja vamos nos posicionar junto com esse grupo de pastores para o retorno de algumas de nossas atividades. Claro que conhecemos e nos submetemos às autoridades e a todas as questões que são necessárias, e desde o começo nós temos falado isso com o nosso prefeito, com as autoridades, e seguindo até mesmo a orientação do Estado, de que as igrejas podem ter as suas atividades, ter o seu culto religioso, com restrição de número de pessoas. Então vamos seguir aqui os espaçamentos, a máscara. A igreja continuará obedecendo como sempre obedeceu e se manteve disciplinada a cumprir o seu papel, amém? Então fiquem atentos que essa semana eu vou estar aí através das redes sociais comunicando com todos vocês, mas é bem certo que o próximo domingo às 18 horas nós estaremos aqui com o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então certamente vamos fazer aí uma forma de você marcar junto à secretaria a sua vinda, a sua presença, para que possamos, com um número restrito de pessoas, atender as orientações aí da vigilância sanitária e assim fazermos conforme o Senhor tem nos permitido fazer, amém? Eu quero aproveitar este momento e te convidar a adorar o Senhor com a sua oferta, adorar o Senhor com o dízimo. Você que pode fazer isso através do aplicativo, através da conta bancária, através do Pix, vai aparecer para você aí agora o Pix da CEAF, a conta bancária, e você pode com liberalidade e com muita voluntariedade no seu coração fazer isso. Aqueles que estão aqui, que forem fazer também presencialmente, podem fazer, amém? E nós estamos com alguns irmãos aqui servindo, contribuindo com o culto, para que o culto aconteça. Nós recebemos aqui na recepção, na porta, alguns irmãos, oramos recebendo as ofertas, os dízimos, e o Senhor tem sido bom. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje, inclusive é o que eu vou falar um pouco, creia em Deus e você vai estar seguro. No meio da adversidade, no meio da tribulação e da aparente escassez que todos nós passamos, nós temos a convicção de que, crendo no Senhor, Ele não vai deixar faltar sobre as nossas casas. Então faça aí a sua contribuição, seja fiel naquilo que o Senhor tem te dado, e eu tenho certeza e convicção no meu espírito que Ele não vai deixar faltar sobre a sua vida. Eu vou orar por todos que estão aqui, retiraram aqui o gasofilácio para adequarmos, mas os irmãos que estão contribuindo aqui presencialmente, nós vamos orar e no final você vai trazer aqui até o altar a oferta, amém? E Deus vai abençoar poderosamente a sua casa, como também de todos que vão fazer essa transferência. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus eu apresento ao Senhor Deus cada dízimo, cada oferta,
cada entrega que os teus filhos estão fazendo ao Senhor neste momento, quer seja pelo meio dos aplicativos, quer seja, Senhor, por meio presencial, como essa família já veio aqui nessa noite devolver o dízimo, trazer diante do sacerdote, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou no coração deles, que o Senhor possa abençoá-los e abençoar todos, ó Deus, que de uma maneira graciosa tem entendido esse tempo, Senhor, e tem dado, meu Deus, a semente ao que semeia, e o Senhor tem sustentado com pão ao que alimenta, meu Deus, para que juntos como igreja não permitimos, ó Pai, que falte sobre a mesa daqueles que necessitam, Deus, que o Senhor multiplique, que o Senhor abençoe graciosamente a vida de cada um dos teus filhos, é o que eu peço ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. E você diga amém. Eu quero cantar uma canção com você, neste momento de oferta, que diz que nós temos um Deus que não vai deixar nada nos faltar. Amém? Eu pedi às meninas aqui para me ajudarem. Aleluia. E essa canção vai fazer parte daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração nessa noite para compartilhar com você, através da palavra dele. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declare isso, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Figueira não flor
todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Você pode se alegrar no Senhor nessa noite. Você pode se alegrar no Senhor. Aleluia. Você pode se alegrar no Senhor. Todavia eu me alegrarei em Ti, Senhor. Todavia eu me alegrarei em Ti, Senhor. Eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Deus da minha salvação. Você da sua casa, se alegre nesse Deus, se exalte nesse Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que os campos não dêem o seu fruto, se alegre no Senhor, se exalte e exalte ao Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. E é por isso que você não precisa temer, é por isso que eu não irei temer, porque ainda que a terra, ainda que os montes se lancem ao mar, ainda que a terra estremeça, nós temos um Deus em que nós podemos confiar. É verdade, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós todavia confiamos no Senhor dos exércitos, o Deus da nossa salvação. Aleluia. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Você que está na sua casa, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Obrigado, querido. Quero abraçar aqui os meus irmãos, Projeto Acolhendo Vidas. Que saudade nós estamos de vocês. Hoje eu estava conversando com o Valmir, ele dizendo que o coração dele está queimando para revê-los, e eu creio que em breve nós estaremos aí juntos, louvando ao Senhor. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos, Ricardo, Luciano, toda essa família preciosa que o Senhor nos deu ali do Acolhendo Vidas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 17, verso 15, melhor dizendo, até o 17, está escrito o seguinte: ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém? Glória a Deus. Queridos, o Senhor me deu essa palavra nesse dia para compartilhar com vocês, com nós que aqui estamos, porque dizer que são dias difíceis e falar que são tempos de batalhas e de lutas, isso todos nós ouvimos, mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é que nesse tempo de lutas e de adversidades, nós precisamos estar preparados para essas batalhas, porque do Senhor virá a nossa vitória em nome de Jesus. E eu quero te dizer uma coisa de olhos bem abertos: se nós confiamos no Senhor, como diz aqui a palavra dele,
nós teremos a vitória, porque o Senhor é o Senhor quem nos sustenta. Lutas, batalhas, dificuldades, desafios, medo, angústia, temores, perdas, sofrimentos, guerras, todos nós enfrentamos constantemente, e são ataques vindos de todos os lados da nossa vida e a todos os momentos. Talvez o último ano foi um ano mais desafiador para cada um de nós. Talvez desde o início da pandemia, em 18 de março do ano de 2020, onde muitos pensavam que seria talvez por um momento e já perdurou um ano, e alguns ainda não têm certeza do quanto mais pode durar. Talvez nesse tempo de tantas guerras, de tantas coisas, de tantos problemas, muitas outras coisas surgem para tentar tirar e roubar a nossa paz. Mesmo com a dificuldade da pandemia, nós lidamos ainda com problemas familiares, e talvez a pandemia aumentou esses problemas dentro dos nossos lares. Muitos de nós temos problemas financeiros, na vida sentimental, na vida profissional, na vida acadêmica, quem sabe, ou até mesmo na nossa vida existencial, enquanto igreja. Muitos têm sido os desafios, e existe algo que nós precisamos entender nessa noite, que é o que eu quero compartilhar com você. A batalha espiritual que enfrentamos, as guerras espirituais que enfrentamos, é reflexo daquilo que a palavra de Deus diz que nós passaríamos, porque o nosso inimigo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando quem possa tragar. O maior propósito de Satanás nesse tempo é tragar a vida daqueles que são filhos e filhas de Deus, tirando-os da presença do Pai. Não pense você que o diabo traga a vida de uma pessoa quando ela morre, pelo contrário, porque a Bíblia diz que preciosa é a morte dos santos, dos justos aos olhos do nosso Deus. Essa semana e esses últimos dias nós fomos abalados talvez pela notícia da morte do nosso irmão Lázaro, e eu vi muitas coisas, e de ontem para hoje surgiu um vídeo do momento que ele estava sendo preparado para ser entubado, e ele cantando um louvor, dizendo que mesmo em meio à luta nós devemos louvar. Então louve, simplesmente louve. E querido, aquele vídeo mexeu com o meu espírito e com a minha alma. Por quê? Porque a paz que aquele irmão transmitia nos seus olhos e no seu sorriso, dizendo quão maravilhoso é louvar o Senhor, mesmo diante da morte, ele tinha uma viva e confessa esperança de que fiel é aquele que prometeu, e que ele não estava morrendo, ele estava voltando para a casa do Pai, como ele mesmo cantou dizendo: ainda bem que eu vou morar no céu. E eu tenho convicção que a família dele entendeu isso. O diabo não traga os filhos de Deus quando eles morrem. O diabo nos traga quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar a Deus, quando nós deixamos de adorar ao Senhor, quando nós deixamos de congregar, quando nós deixamos de levantar um altar de adoração ao nosso Deus. E nesse tempo que o rei Josafá estava enfrentando uma batalha contra o exército de Moabe e de Amon, esse tempo nos ensina algumas coisas, porque talvez todos nós, diante das batalhas das nossas vidas, não sabemos nos preparar ou nos posicionar como Deus quer que nos posicionemos. E vamos aprender algumas coisas aqui hoje. Primeiro, Josafá é filho do rei Asa. Asa tem uma história maravilhosa, e eu vou contar algumas coisas acerca do pai de Josafá, antes de entrar na vida de Josafá. Porque se queremos entender como Josafá se preparou para essa batalha e como Deus agiu na vida de Josafá nessa batalha, nós precisamos entender o que o pai de Josafá deixou como instrumento e como legado de vida para que ele pudesse aprender. Mas Josafá sucedeu Asa no reino de Judá com a idade de 35 anos, e ali permaneceu por cerca de 25 anos. Naquele tempo a nação de Israel estava dividida entre reino norte e reino sul. O reino norte tinha 10 tribos, e o reino sul tinha 2 tribos, que são Judá e Benjamim. Esse período foi mais ou menos no ano 870 a.C. Só que Josafá, ele vem herdando do seu pai um legado
um legado que mostrou para ele o caminho. Asa foi um rei que o próprio nome dele traz um significado muito importante, que é Deus fez. Deus estava fazendo na nação de Israel através da vida do rei Asa. O que, pastor? Primeiro, Deus estava fazendo com que o povo se voltasse novamente a ele. A primeira coisa nos seus dias de reinado que Asa fez foi agradar o Senhor e fazer o que Deus aprovava. Isso está escrito no segundo livro das Crônicas. Se você abrir comigo a sua Bíblia na sua casa, voltar algumas páginas, no capítulo 14, no verso 2, está escrito que Asa fez o que o Senhor Deus aprova. É por isso que nós, enquanto pais, enquanto líderes, enquanto pastores, ministros do Senhor, precisamos estar com o nosso coração alinhado à vontade de Deus, porque o legado principal que podemos deixar é fazer o que Deus aprova. Eu te pergunto nessa noite, querido, se Deus aparecer para você e de repente você estiver diante do Senhor, porventura o Senhor poderá testemunhar, assim como testemunhou acerca de Asa, dizendo que você está fazendo o que Deus aprova. Asa deixou esse legado, e uma das coisas que Asa fez no versículo 6 do capítulo 14 do segundo livro dos Reis foi destruir e retirar os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras da nação de Judá e do povo que ali estava. No versículo 6 diz que ele construiu cidades fortificadas em Judá, e aproveitando o período de paz, ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. É exatamente isso que Josafá aprendeu com o pai dele. Se o pai fez o que Deus aprovava, o Senhor trouxe paz e descanso, porque ele tirou os altares de adoração e de idolatria. Nesses dias, Deus está nos chamando para primeiro compreendermos, como Asa compreendeu, o pai de Josafá, que existe uma vontade de Deus que precisa ser cumprida na minha vida e na tua vida, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e fazer o que Deus aprova é nos dar a convicção que mesmo em meio à guerra, nós podemos viver em paz. Nós podemos viver em paz. Por quê? Porque conseguimos destruir e retirar todos os altares de idolatria da nossa vida. Mas pastor, eu não tenho nenhuma imagem, nenhum ídolo, nada na minha casa que remete à idolatria. Eu preciso que você entenda que a idolatria não é só uma imagem de escultura que você adora. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus e rouba o lugar de Deus na sua vida. Asa conquistou um exército de homens valentes. Asa conquistou um exército de homens que combateram com ele, e Asa recebeu, acima de tudo, uma garantia do próprio Senhor. No capítulo 15 de segundo livro das Crônicas, no verso 2, o Senhor dá um recado para Asa, dizendo: o Senhor, escute bem, Asa, o Senhor vai estar com você enquanto você estiver com ele. Se você o buscar, ele deixará que você o encontre, mas se você o abandonar, ele também vai te abandonar. Ou seja, querido, Josafá cresceu em um ambiente sabendo que havia uma promessa sobre a vida do seu pai Asa, e a promessa é que se ele buscasse o Senhor, Deus deixaria ser encontrado. Josafá tinha a certeza de que o mesmo Deus que prometeu um relacionamento e uma intimidade para o seu pai, também estava ali prometendo um relacionamento para ele. E é isso que você precisa entender. Esse é o mesmo Deus que nós servimos, e ele está dizendo para mim e para você nessa noite, que uma das formas de nos prepararmos para enfrentarmos as dificuldades e as batalhas da vida é buscarmos o Senhor, é buscarmos ele com todo o nosso coração, porque ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Ele quer ser achado de cada um de nós, ele quer ser encontrado por nós, e isso tem que gerar dentro de nós um desejo profundo diante de Deus, de buscarmos de todo o coração. Até que ponto isto foi levado a sério? Até que ponto Asa depois levou essa condição a sério? A Bíblia conta a história, segundo o livro das Crônicas 15:16, que a avó de Asa construiu um altar de idolatria e fez um poste sagrado, e Asa
depôs ela da sua linhagem, da sua família, da linhagem de rainha mãe. A sua avó foi deposta desse cargo, porque ela não levou a sério o conselho que Deus estava dando para a nação de Israel. Mesmo com todas essas experiências, diante das dificuldades, Asa pisou na bola. Asa voltou a fazer aquilo que Deus não queria. Ele não somente aborreceu o Senhor, mas ele também demonstrou o que muitas vezes nós não compreendemos, que mesmo sendo humanos, mesmo tendo a graça e o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós falhamos, nós pecamos. Mas diferente de Asa, hoje nós temos o Espírito Santo do Senhor, o Espírito que nos redime pelo sangue de Cristo de todo o pecado, de toda a culpa. E Josafá então, vendo a vida do seu pai, começa com alguns acertos, mas também com alguns erros. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido, é que mesmo os homens e mulheres de Deus não estão livres de cometer erros e acertos, mas você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados para enfrentarmos as batalhas das nossas vidas, para enfrentarmos as dificuldades, para sabermos que de fato, como cantamos aqui, o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o Senhor cuida de nós. E Josafá, ele aprendeu logo nos primeiros anos do seu reinado que ele precisava seguir os caminhos do seu pai Asa. Mas mais do que isso, no versículo 3 do capítulo 17, ele volta lá na linhagem de um homem chamado Davi, e ele então busca os caminhos que o seu predecessor Davi buscou a Deus, obedecendo os seus mandamentos e não limitando, e não imitando as práticas de Israel. Josafá seguiu corajosamente os caminhos do Senhor, retirou de Judá os altares que depois ali do seu pai, mesmo tentando fazer tudo certo, haviam ainda sido levantados novamente. E como consequência da atitude de Josafá, os reinos não entraram em guerra contra Judá. 2 Crônicas 17:10 está escrito que o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Por 2 vezes a história se repete. Quando Asa buscou fazer o que aprovava a Deus e retirou os altares, os ídolos do meio do povo, houve paz. Quando Josafá buscou fazer o que Deus queria que ele fizesse, seguir os mandamentos do Senhor com coragem, e retirar os altares idólatras, e retirar os postes sagrados, quando Josafá colocou isso no seu coração, caiu um temor ao redor de todo o reino de Judá, e ninguém ousou entrar em guerra contra Josafá. Querido, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, por favor, pelo amor de Deus, ainda que tentem se levantar em guerra contra nós, se nós estivermos fazendo a vontade do Senhor, se nós estivermos cumprindo os mandamentos do Senhor, se nós estivermos retirando os altares de idolatria da nossa vida, da nossa casa, declarando que só o Senhor é o Senhor, haverá uma consequência, e a consequência é, ainda que um exército tente se levantar contra nós, não irão se levantar, não irá prevalecer. Toda arma, toda ferramenta preparada contra mim, contra ti, não prevalecerá, porque do nosso lado está o Senhor, que é a nossa paz. O rei Josafá tornou-se cada vez mais poderoso, construiu fortalezas, cidades inteiras, onde guardava muito mantimento, porque tinha paz. Israel e todo o reino havia sido dividido por causa da invasão dos inimigos, mas Josafá estava prosperando e tendo paz em um tempo de guerra. E é exatamente isso que acontece comigo e com você. Quando nós entendemos que precisamos fazer a vontade de Deus, nós prosperamos e temos paz em tempo de guerra. Mas Josafá também, como pai, não guardou essa palavra no coração e fez aliança errada. No capítulo 18, Josafá começa a ter uma aliança e praticar coisas
que Deus não queria que ele praticasse. O capítulo 18 fala sobre um homem chamado Acabe e de uma mulher chamada Jezabel. Uma das práticas realizadas pelos reis daquele tempo para a expansão do seu reinado era o casamento e a aliança política com outros reis, para que então houvesse paz. Mesmo Deus dando paz, Josafá ainda não estava satisfeito e foi buscar fazer uma aliança com Acabe, mesmo sendo Acabe casado com Jezabel, uma sacerdotisa de Baal. Josafá, mesmo conhecendo tudo isso, se uniu a Acabe, e Deus o havia exortado. No capítulo 19 do livro de 2 Crônicas, no verso 2, Deus usa um homem chamado Jeú, e que sai ao encontro de Josafá. Jeú, que nós pregamos aqui na quarta-feira da primeira série de ministração, dizendo sobre o lugar secreto. Jeú foi usado para falar para Josafá, dizendo o seguinte no verso 2: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Sabe o que Deus está dizendo para Josafá? Está dizendo: Josafá, não faça aliança com quem aborrece o Senhor. Acabe e Jezabel simbolizaram para a nação de Israel um tempo de perversidade, de injustiça e de idolatria. Mas olha o que Josafá vai fazer: se unir justamente com aqueles que trouxeram sobre a nação o maior tempo de imoralidade. E Deus usa o Jeú para dizer a Josafá: você deveria por acaso se juntar com aqueles ímpios que odeiam o Senhor? Eu preciso que você entenda uma coisa, querido: as pessoas que não conhecem ao Senhor, as pessoas que aborrecem o Senhor, que desagradam a Deus, elas carecem da graça de Deus, elas carecem da misericórdia de Deus, e é desejo de Deus que todos sejam salvos e alcançados por essa graça. Eu não estou dizendo que você tem que ser inimigo das pessoas, mas você não pode fazer alianças que comprometam o seu relacionamento com Deus. E há muita gente padecendo guerras, passando por dificuldades e sofrimentos, porque fizeram alianças com ímpios, com pessoas que aborrecem ao Senhor. Essa semana, hoje, melhor dizendo, eu vi uma postagem, me deu muita vontade de comentar, e eu falei: eu não vou comentar, porque eu quero preservar uma pessoa, de alguém dizendo que infelizmente, a igreja tem prerrogativa de estar aberta, e nós estamos aqui fechados, né? Assim, o templo. Alguém disse que infelizmente, eu montei um texto e ia colocar, aí depois me veio à mente uma pessoa, eu falei: não vou colocar isso não. Que está em nível de autoridade, que tem aliança com pessoas que amam a Deus, que tem aliança com pessoas que pregam a palavra de Deus, mas aborrecem o Senhor. Essas pessoas que dizem isso, porque não é infelizmente que a igreja tem prerrogativa, é felizmente, é graças a Deus. Graças a Deus que na nossa liberdade, como o apóstolo Paulo mesmo diz, sendo livre, me fiz escravo de todos. Nós poderíamos estar aqui com outros irmãos, recebendo você que está na sua casa, mas pela liberdade que temos em Cristo, escolhemos nos submeter e honrar as nossas autoridades, mesmo em algum momento elas não nos honrando e não reconhecendo isso. Josafá foi punido pelo Senhor, e o Senhor disse para ele: olha, a minha ira virá sobre você, porque você fez aliança com quem você não deveria ter feito. O pedido de ajuda de Acabe contra o rei da Síria, e consequentemente a morte, se você ler depois, leia aí o capítulo 18 todo, você vai ver que Acabe estava no meio do exército ainda escondido, e uma flecha acertou exatamente Acabe, e Acabe morreu. Por quê? Porque Deus já havia exortado. Parece que despertou no coração de Josafá, de alguma maneira, o desejo de reorganizar as coisas. E no capítulo 19, no verso 2, no verso 6, melhor dizendo, o Senhor diz aos juízes e diz ao povo: olha, realinhe as coisas, reorganize o que está fora de lugar. Eu acredito que é um pouco do que Deus está fazendo conosco enquanto igreja. Reorganize o propósito,
realinhe o propósito, realinhe o seu coração, realinhe a sua conduta. Veja realmente se o que você vive, o que você faz está de acordo com os deveres que o Senhor tem para você. Parece que o Senhor dá uma injeção de ânimo e diz assim: considerem atentamente aquilo que fazem. Versículo 6 do capítulo 19 do segundo livro das Crônicas: considerem o que vocês fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, e quem estará com vocês sempre que derem um veredito? E o Senhor ainda deu-lhes a seguinte ordem: vocês devem servir com fidelidade, com coração íntegro, no temor do Senhor. Cumpra os seus deveres, dizendo aos sacerdotes: cumpra os seus deveres com coragem. Estejam o Senhor com aqueles que agem corretamente. Versículo 11 do capítulo 19. Deixa eu te falar uma coisa, essa palavra talvez você pense assim: pastor, mas isso foi para os sacerdotes lá da época de Josafá. Sabe o que diz na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9? Que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então, sacerdote, sacerdotisa do lar, você ministro da sua casa, você homem, você mulher, você jovem, você criança, você que está comigo aqui nessa noite, entenda uma coisa: nós somos chamados o sacerdócio real. Então cumpra o seu dever com coragem, assuma o seu papel, e o Senhor vai ser com você, se você agir corretamente. Se você agir corretamente, o Senhor será com você. Agora é preciso coragem, coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus, para nos prepararmos para a guerra. Tenha coragem. É engraçado que logo depois de falar isso para o povo, o verso 1 do capítulo 20 que lemos, diz o seguinte: depois disso os moabitas e os amonitas com alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá que um exército enorme estava vindo contra Edom do outro lado do mar. O verso 3 diz: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Sabe uma forma de nos prepararmos para a batalha? É ficarmos alarmados, é ficarmos apavorados diante das coisas que temos visto e ouvido, mas não com temor, não com medo, mas com uma atitude que nos leve a tomar uma decisão. E que decisão, pastor? Consultar ao Senhor. De que forma? Consagrando as nossas vidas a Ele, jejuando, dedicando, declarando uma busca, proclamando um jejum e dizendo que o ano aceitável do Senhor vem. Nós estamos passando por um tempo, querido. Eu tenho ouvido uma ministração de um pastor que está inclusive na palavra: não é tempo de rir, não é tempo de alegria, é tempo de pano de saco, é tempo de lágrimas, é tempo de choro, é tempo de arrependimento, é tempo de nos voltarmos a Deus e decidirmos no nosso coração, de uma vez por todas, a buscarmos o Senhor, proclamar o jejum, não com medo, alarmado e espantado, não como alguém que tem medo, porque nós sabemos no Deus que cremos. Nós temos plena convicção que podemos dizer como Jó, que disse: ainda na minha carne eu verei o Senhor se levantar no seu alto e sublime trono, porque eu sei que o meu Redentor vive, e eu estou certo que Ele vai se levantar. Eu estou certo, querido, que Deus vai se levantar e dará fim a todas essas coisas, a todo esse sofrimento. Mas sabe o que Ele está esperando? Uma decisão da igreja, dos sacerdotes, uma decisão corajosa, de assumir uma posição, que é o que eu vou falar aqui à frente. Uma decisão que nos leve a um lugar de oração constante e correta diante de Deus. Sabe, chega de orarmos para termos coisas, querido. Tudo já nos foi entregue. A gente jejua para ter coisas, para alcançar bênçãos nessa vida.
oramos para Deus. Eu não estou falando que é errado você fazer isso, não é errado, mas tudo que diz respeito à vida, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas o que eu preciso fazer? Decidir me consagrar e orar da maneira correta. Como que eu oro da maneira correta? Exaltando os feitos do Senhor, exaltando a grandeza de Deus, as maravilhas que o Senhor realizará. Mais do que Ele pode me dar, é o que Ele é, e é o que Ele já fez. Mais do que o que pode vir das mãos dEle, o que tem que me motivar em oração, é aquilo que Ele já fez. O que Deus já fez por você? Se for parar para pensar, hein? Já parou? Se eu for pensar o que Deus já fez por mim, de onde Deus me tirou, de onde Ele me arrancou, Ele me tirou, diz a Bíblia, do lamaçal do pecado. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha e me fez assentar à mesa, sim, com os príncipes da terra. Ele pegou aquilo que não era, Ele pegou aquilo que não tinha nenhum valor e transformou em um pai, em um homem de valor. Ah, querido, Deus fez isso com você também. Então considere os feitos do Senhor e exalte a Ele pela sua grandeza. Quando Josafá foi orar, ele não orou falando: Senhor, mata os moabitas. Olha o verso 6. Josafá começou orando dizendo: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está no céu? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em suas mãos, ninguém pode opor-se contra ti. Não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e destes para sempre aos teus descendentes, amigo de Abraão? Porventura não és tu? Porventura não és tu o Senhor de todas essas coisas? Quando Josafá orou, começou a orar e decidiu orar, primeiro, ele não orou pedindo imediatamente o livramento da guerra dos amonitas e dos moabitas. Ele orou reconhecendo os feitos do Senhor. Sabe o que eu e você precisamos fazer nesses dias? Mais do que pedir para o Senhor livrar a mim e a você da pandemia, nós precisamos reconhecer os feitos dEle, a grandeza dEle, a glória dEle. Nessa mensagem que eu estava preparando para responder essa pessoa, eu disse: olha, sabe por que talvez a igreja tenha essa prerrogativa? Porque a igreja existe há mais de 2000 anos, e há mais de 2000 anos houve peste negra, houve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, há perseguição na Ásia contra os cristãos, e a igreja permanece viva, triunfante, gloriosa, porque a igreja não é deste mundo, a igreja é do céu, e é para o céu que ela está caminhando. Querido, precisamos reconhecer as grandezas do Senhor. Segunda coisa que Josafá fez foi, para se preparar, ele entendeu a origem da sua força. Na guerra que lutamos, não conseguimos vencer com forças naturais, com pensamentos humanos, com ideias humanas, com a força do nosso braço, com aquilo que temos de posse, com casa, com o que quer que seja. Ao contrário, quando Josafá entrou diante de Deus com essa consciência, o verso 12, olha o que Josafá disse: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aleluia! Querido, talvez você não sabe o que fazer, não sabe qual saída tomar, não sabe qual caminho seguir, não tem força, quem sabe até mesmo para tomar uma decisão importante. Mas Josafá disse: eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Quem sabe Josafá lembrou do seu predecessor Davi, no Salmo 121, quando ele diz: eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Josafá entendeu isso, encarando o problema na dimensão que precisava ser encarado. Ele sabia que ele não tinha força, que o exército era grande, mas ele sabia que a sua força vinha do Senhor. Ele sabia reconhecer que a sua força vinha do Senhor. Sabe, querido, quando nós entendemos isso, nós nos tornamos fortes, mesmo sendo fracos. O profeta diz: digo fraco, sou forte. O apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios,
no capítulo 12, verso 10. Eu sinto prazer, eu sinto alegria nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Olha o que Paulo está dizendo: eu sinto prazer nessas coisas. Eu sinto prazer em ser insultado, em passar necessidades. Sabe por quê? Porque quando eu estou fraco em meio a essas coisas, é aí que eu sou forte. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Josafá entendeu isso, reconheceu que a origem da sua força estava no Senhor. Terceiro, compreenda a guerra na visão de Deus, que foi o texto que lemos. O verso 15 e verso 17, o Senhor diz: está na guerra, não tenha medo. Está na guerra, não fique desanimado. Está no meio da luta, cante louvores. Está no meio da prova, passe pela prova, dando glória a Deus. Está diante da morte, cante louvores ao Senhor, porque o sofrimento da nossa carne, o peso das lutas e dificuldades que passamos aqui, não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Não se compara. Está no meio da guerra, tenha uma visão correta de que a peleja não é sua. Olha o que o Senhor diz: nesta peleja vocês não terão que pelejar, pois a batalha não é de vocês. Querido, entenda uma coisa: você, família SEAF, você, família poderosa do Senhor, que está participando dessa ministração, que está aqui comigo, que vai ver depois, entenda uma coisa: a guerra não é nossa, a batalha não é nossa. Nós servimos a um exército em que o nosso comandante, o nosso general, já venceu a morte. O apóstolo Paulo diz: tragada foi a morte, onde está a morte a tua vitória? O nosso Jesus, naquele dia que ele ressuscitou, ele foi até o inferno, tomou a chave da morte. Nós lutamos uma guerra que já foi vencida, e nós temos essa confiança no Senhor. Precisamos descansar no Senhor e saber isso. Então entenda isso, compreenda a guerra da maneira que Deus quer que você compreenda. O Senhor disse aqui no verso 17: vocês não vão precisar lutar nessa batalha. Ei, escute, nós não precisamos lutar nessa batalha. Nós não precisamos empreender força física, raciocínio humano, sentimentos naturais nessa batalha. Por quê? Porque a ordem de Deus é: entregue, confie, descanse, espere pois no Senhor, confie no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Aleluia. Descansa. Compreendendo a visão, você vai ter uma outra atitude: tomar a posição certa. Olha o que Deus diz para Josafá: tome as suas posições, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Não tenha medo, não desanime, tome a sua posição. Nós precisamos tomar uma posição como igreja urgente. Urgente. Ou somos aquilo que a palavra diz que somos, ou não desfrutaremos do sobrenatural do Senhor. Nessa guerra que temos enfrentado, siga o conselho que Deus disse a Josafá: tome a sua posição, permaneça firme, veja o livramento do Senhor. O apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no verso 15, no capítulo 15, verso 58, ele diz: seja firme, seja constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que nós fazemos não é vão no Senhor. O problema é que queremos vitória sem sermos persistentes. Queremos vitória sem ter convicção do que Deus vai fazer. Queremos vitória sem nos colocarmos na posição que Deus quer que nos coloquemos, de entender a batalha como Deus quer que entendamos. Estar preparado então envolve, primeiramente, orar da maneira correta, se posicionar, sentir pavor, mas decidir no seu coração buscar a Deus e orar da maneira correta, entendendo que a sua força não vem do Senhor, entendendo a guerra e as lutas e as adversidades da maneira correta, não tendo medo, não ficando desanimado. Irmãos, tem gente que você vai conversar que, Jesus amado, é prova atrás de prova. Tem gente que o deserto virou sinônimo de prova.
Você fala, como é que tá, irmão? Estou numa prova, pastor, estou num deserto. Nós cantamos uma música do deserto hoje, né? Estou num deserto. E aí acha que deserto é um lugar de prova. Não, querido. Deserto foi primeiro para provar o coração daqueles que eram fiéis. Então, se você está no deserto, pode ser duas coisas: Deus provando o seu coração para ver se você permanece fiel. Deuteronômio capítulo 8 diz isso. Lembre de quando eu conduzi vocês no deserto, para provar o que estava no coração de vocês, para ver se vocês iriam guardar os mandamentos. Esse é um propósito do deserto. Segundo, deserto é um lugar de provisão de Deus. Porque no deserto, Deus manda o maná, Deus faz água jorrar da rocha, Deus faz uma coluna de fogo guiar o povo à noite, Deus faz uma nuvem de glória fazer um ar condicionado no deserto, só para proteger aqueles que permanecem fiéis. No deserto, Deus faz com que os sapatos não desgastem, que as roupas não fiquem velhas. Deus faz no deserto a provisão necessária para o seu povo. Então entenda uma coisa: se você está em guerra, está em lutas e dificuldades no deserto, você precisa entender e lutar como Deus quer que você lute. 2 Coríntios 10:3 está escrito que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Deixa eu te dizer algo para finalizarmos aqui. Se você fizer as coisas como Deus quer que você faça, certamente você vai olhar e ver o livramento do Senhor. E deixa eu te dizer, querido, isso não é frase de pastor, de clichê, de frase de efeito para mexer com a sua emoção. É a palavra de Deus que está dizendo: Josafá, essa guerra não é sua, você não vai ter que lutar. Fique firme, permaneça, tome a sua posição, e então você verá o livramento do Senhor. E essa mesma palavra que nós precisamos crer. Essa guerra não é sua, essa luta não é sua. Você não tem que lutar, você não tem que ficar se descabelando, você não tem que ficar aí deprimido, angustiado, ansioso, sem saber como vai acontecer as coisas. Não, você somente tem que confiar e descansar em Deus, descansar nele, porque descansando nele, você vai ver o livramento que virá para a sua vida. O pior é lutarmos da maneira errada e não entendemos o que o Senhor está dizendo para nós. Entender o que o Senhor está dizendo para nós é ter a convicção de uma coisa: Ele está conosco. O verso 17, Deus diz, através do profeta: e o Senhor estará com vocês. Deus está com você no meio dessa guerra. Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Deus está conosco, amém? Deus está conosco, o Senhor está conosco. Jesus disse, quando Ele veio e apareceu aos discípulos em Mateus 28:19, Jesus disse: eis que me foi dado todo o poder nos céus, na terra, e eu digo a vocês: ide, fazei discípulos de toda a nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Agora o que você precisa fazer para finalizar mesmo? O que você precisa fazer? Creia em Deus. Creia em Deus, e você estará seguro. Verso 20, mesmo dizendo tudo isso, Deus diz para eles assim: de madrugada, quando vocês estiverem no deserto, quando estiverem saindo, Josafá disse: escute-me, Judá e povo de Jerusalém, tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês estarão seguros, vocês serão sustentados. Se você ter fé em Deus, se você crer em Deus, se você confiar no Senhor, eu quero dizer para você: o Senhor te manterá seguro, guardará em paz todos aqueles que nele confiam. O Senhor zelará pela sua vida, o Senhor guardará a sua mente, o seu coração, a sua família em plena paz. Você estará seguro. E outra coisa, creia nos profetas, e vocês prosperarão, terão vitória. Quem é o profeta de Deus para a sua vida nessa noite? Sou eu, pastor, que estou aqui compartilhando a palavra da profecia completa. E a palavra da profecia que eu tenho para você nessa noite não é um eis que te digo que vou te dar uma casa, é um eis que te digo:
Tome a sua posição, permaneça firme, confie no Senhor, creia nele e você vai ver o livramento, ele estará com você. E te digo mais, você vai prosperar no meio da escassez, você vai prosperar no meio do caos. Entenda uma coisa, prosperar não é ter tudo, prosperar é não ter falta de nada. Isso é prosperar, isso é prosperar. É você saber que Deus está cuidando de você em cada detalhe. Deus está cuidando de você em cada detalhe. Deus está cuidando de você. E como cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não tenham alimento. O profeta Abacuque profetizou isso, capítulo 3, verso 17 a seguir. Ele diz: ainda que tudo esteja contrário, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés andar acima das minhas alturas, assim como a corça, Ele faz os meus pés andar em alturas. Se alegre no Senhor. Nós temos um Deus que tudo pode. Talvez você está chorando em meio a essa luta. Talvez você mulher, talvez você homem, está chorando porque a provisão na sua casa está faltando. Talvez você mulher está chorando porque os seus filhos estão nas drogas ou afastados dos caminhos do Senhor. E o seu casamento está sendo destruído pela mentira, pelo adultério, pela prostituição, pelas drogas, por tantas coisas. Mas o Senhor está te chamando nessa noite, dizendo: creia em mim, creia em mim. Você não tem que lutar. Apenas entre no lugar secreto, me adore, me busque, e eu vou fazer com que você tenha vitória em meio à guerra. Eu vou te ensinar como lutar. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero que você fique sobre os seus pés. Nós estamos encerrando. Ah, Jesus. Jesus quer mudar todo o seu viver. Ele quer mudar a história da sua casa, da sua família. E você é um canal de Deus para isso nessa noite. Aleluia. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Declare na sua casa: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Perdão, Ele tem paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Ele tem paz e perdão para a sua vida. Ele tem paz e perdão para a sua casa. Ele pode mudar o teu coração. Sim, o amor que você só conhecia em canções, esse amor está aqui nessa noite. Esse amor está aqui para mudar a tua vida, para fazer tudo diferente. Cristo fala a todos nós essa noite. Por meio dele, Ele entrega o seu amor por nós. Aleluia, Jesus.
Te adoramos, Jesus. Ah, Jesus vai mudar o seu viver. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a tua casa. Em meio a essa guerra, em meio a essa luta, creia em Deus e você estará seguro. Creia em Deus e você vai prosperar. Creia nos profetas do Senhor. Ah, Deus, eu libero essa palavra nessa noite, querido. Como profeta sobre a tua casa, sobre a tua família, eu libero essa palavra nessa noite. Você não vai ter que lutar. Você não vai ter que lutar. Pare de guerrear essas guerras. Olhe e veja o livramento do Senhor, porque o Deus do Senhor está com você. Jeová Jireh, o Deus da provisão, está na tua casa nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, eu agradeço ao Senhor, Pai, nessa noite pela tua palavra. Eu agradeço, Senhor, pelas famílias, Pai. Deus, não dá nem vontade de sair desse lugar, Senhor. Não dá nem vontade, meu Deus, de dizer nada, porque a tua presença é real no nosso meio, Pai. Aleluia. Obrigado, porque a maior e coisa mais preciosa que o Senhor fez por mim, Pai, foi mudar o meu viver. Foi ser a luz que ilumina o meu ser, Pai. Quando a minha vida estava em trevas, o Senhor resplandeceu a sua luz. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por isso, Jesus. Aleluia. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradeça a Ele. Decida no seu coração exaltar por todas as suas grandezas, por tudo que Ele fez. Obrigado, 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 obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado por me libertar. Obrigado por me salvar. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor é em mim, Pai. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe todos que vieram aqui para servir ao Senhor e esta mesa nessa noite. Que você seja alimentado pela palavra do Senhor. Que essa palavra possa trazer vida ao teu coração e que a vida de Deus possa fluir dentro de você e que o Espírito do Senhor possa inundar a tua casa como está inundando aqui as nossas vidas nessa noite de uma maneira tão gloriosa e tão preciosa. Amém? Domingo então às 18 horas nós estaremos aqui com um culto presencial, mas também com a transmissão aí através do YouTube. Você pode participar conosco da sua casa, e eu creio que Deus tem uma palavra para você. Você que hoje quer tomar a decisão de deixar Jesus entrar no seu viver, mudar a sua vida de uma vez por todas, ser essa luz, esse amor que talvez você só conhecia nas canções de namoro, né? Nas canções românticas. Esse amor é real. Viva esse amor real, desfrute desse amor real, amém? Então eu quero te convidar a deixar aí o seu nome. A Cíntia está aqui nos acompanhando, ela vai pegar o seu telefone. Se você estiver em outra cidade, nós vamos te atender por telefone, por videoconferência. Nós vamos procurar uma igreja junto com você, para que você caminhe nessa direção aí, amém? Mas não fique de fora. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Quarta-feira, às 18 horas, nós vamos estar com o culto só online por enquanto, até o dia 31. O culto de quarta será online, porque nós agora que não sai, né, Mateus? Mateus está até rindo. Será online o culto de quarta-feira, porque nós optamos por retomar o curso de Libras aqui, que já está quase no encerramento. Está vendo esse ministério abençoado, com os irmãos oferecendo acessibilidade. Nós queremos que isso seja o reino se manifestando também a cada família, e nós temos esse cuidado de alcançar esses irmãos que são muito preciosos, amém? E como ouvirão se não há quem sinalize, né? É assim que nós parafraseamos esse versículo da Bíblia tão precioso de Romanos 10:9. Como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a pregação. Se você quiser conhecer mais sobre o ministério, participar conosco, nós trazemos acessibilidade não apenas da mensagem, né, e
dos louvores, mas nós estamos nos envolvendo com essas famílias, conhecendo a história, dando voz a cada uma dessas pessoas, e cada história maravilhosa, querido, cada pessoa abençoada. Nós temos sido instrumento de Deus nesse tempo, através aí da irmã Evelyn, Neide, Fernanda, Jéssica, Priscila, Ellen. Nós temos uma turma grandiosa aí fazendo esse curso, e eu agradeço a Deus por esse tempo que Ele nos permitiu isso, e que isso possa fluir para muitos outros lugares, em nome de Jesus. Então, quarta-feira o nosso culto é online. Nós vamos dar sequência à série de mensagens sobre ativação espiritual, e nós vamos falar sobre consagração, rompendo os limites que nos impedem de aproximar de Deus, não é isso, Mateus? Que nos impede de ter mais de Deus. Então, consagrar é romper com os limites que nos impedem de chegar mais próximo de Deus. Então, fique atento, compartilhe isso com outras pessoas e participe conosco, em nome de Jesus, amém? Durante a semana a gente vai dando os avisos, vai dando os recados. Amanhã, ore por nós. Nós estamos aí com a previsão de aproximadamente 60 pastores de diversas igrejas da nossa cidade participar dessa videoconferência com o nosso prefeito e com os demais que o prefeito convidar também, e certamente vai ser uma bênção. A nossa preocupação sempre será com a vida de cada um de vocês, amém? Com a vida de cada um de vocês, sabendo nós que nada temos na nossa vida por preciosa, como diz o apóstolo Paulo, contanto que cumpramos a carreira que nos foi proposta. Sempre agimos com sobriedade, com zelo, guardando a vida dos irmãos, e eu creio que essas igrejas que estão aliançadas nessa comissão de pastores da cidade de Pirapora, certamente tomará as melhores decisões junto com cada um de vocês, amém? Deus abençoe, vão em paz vocês que estão aqui, você que está na sua casa, fique em paz, tenha aí um tempo com a sua família, deguste mais da palavra, coloque um louvor, prepare aquele lanche abençoado, né? Não saia de casa, observe a regra aí da circulação, amém? Mesmo voltando com o culto domingo que vem, nós vamos acabar num horário que seja possível você estar na sua casa às 20 horas, para não incorrermos em nenhuma falha, amém? Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Vá em paz, que o amor de Deus, essa graça tão maravilhosa e tão poderosa que estamos sentindo aqui, inunde os nossos corações, inunde o nosso espírito, e que essa paz que excede todo entendimento esteja conosco onde quer que formos e colocarmos a planta dos nossos pés. Que em nome de Jesus nós possamos ver os feitos do Senhor e a presença de Deus se manifestando a cada dia nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, vá em paz, em nome de Jesus.